pouquinho de referências. Toda vez que você vai fazer um level, você precisa primeiro fazer um trabalho de pesquisa. De que forma? Através de vídeos documentários, fotos, se possível indo no local e tirando fotos com a câmera digital. O máximo de detalhes que você puder coletar e informações de um level é imprescindível para o trabalho de produção do mesmo. A gente costuma chamar esse tipo de processo de pré-produção, que por incrível que pareça é vital, muitas vezes leva até mais tempo do que a produção em si. Como a gente vai estar fazendo aqui um level baseado no Ártico, no Polo Norte, a gente vai pegar aqui algumas referências, né? Você pode se servir de referências como vídeos no YouTube. Então vamos entender um pouco o Ártico. O Ártico é uma região inóspita, cercado de áreas que são muitas desérticas, né? Cercado de áreas desérticas. O Ártico ele tem regiões que são montanhosas, né? Tem algumas regiões que são extremamente com os famosos icebergs, né? Então tem regiões que tem gelo quebrado, tem regiões aí que é como se fosse um deserto, né? Totalmente plano, formado por uma fina camada de gelo, ou enfim, um pouco de neve espessa. São poucos animais que se encontram, né? No caso, entre eles está o pinguim, o urso polar, tá aí um monte de gelo fino, né? Enfim, e mesmo no verão é extremamente insuportável o frio que ocorre lá. Então, assim, você tem que estudar questões, por exemplo, de iluminação, por exemplo, o sol. A luz solar que bate no Polo Norte é extremamente forte, então o teu level vai ter que ter uma intensidade de luz muito grande. Então, deixar isso bem claro. Então, você já pode imaginar que lá no Brightness, Light Mass, no Unreal Engine, a gente vai ter que colocar uma intensidade do negro para o acinzentado, para deixar aí uma luz ambiente por igual, ok? A gente vai ver isso na prática, fique tranquilo, eu estou passando o conceito e a ideia do que iremos fazer. E reflexão e refração. Reflexão, por exemplo, vocês estão vendo aí a luz do sol refletindo sobre essa fina camada de gelo quebrado em toda essa região. Algumas áreas vai ter que ter reflexão do sol porque o gelo ele reflete a luz, tá? Então, vou deixar isso aí para vocês. Vento, vamos ter que colocar zonas de vento. Mesmo no Polo Norte, principalmente no Polo Norte, venta muito e dá para perceber muitas vezes por causa de fagulhas, né? De partículas no céu, e não é de poeira, mas é de gelo, de neve e outras coisas com base na região. Uma outra coisa, ó, que nem vocês estão vendo essa imagem aqui, esse vídeo aqui do comentário do YouTube, né? Existem regiões que são onduladas, né? Então, mas é neve também, misturado com gelo. Então, quer dizer, existe água, lago, reflexão, refração. A refração, galera, é a penetração da luz sobre uma camada, uma superfície semi-transparente ou transparente, seja de vidro, seja de água. Isso é refração. O céu normalmente sempre lá é limpo, tá? A água é azulada e densa. E então você já viu que a gente vai usar poucas nuvens no ambiente, né? Vocês veem que esse comentário até é legendado, fala direitinho. Isso aqui é uma das referências que a gente vai pegar para estar trabalhando, tá ok? Esse vídeo aqui vai estar aí o link para que vocês possam também acessá-lo e verificarem do que estamos falando. O nosso level ele vai ter a mescla de tudo. Uma coisa que tem que levar em consideração é questões atmosféricas. Por exemplo, a aurora boreal, para quem não sabe, é o efeito da radiação do Sol sobre a camada de gelo que ocorre somente no Polo Norte e apenas também em algumas áreas. E é um excelente condutor de rádio, para quem não sabe, tá? A aurora boreal. Esse efeito a gente vai ter que criar com um sistema de partículas no Unreal Engine. Então, essas questões atmosféricas, ó, por exemplo, vocês estão aqui vendo, praticamente como se fosse um rio, né? Porque entre duas camadas de gelo tem aí um rio que, no caso, as baleias estão aí nadando. A gente vai ter que utilizar elementos de malha líquida, ok? Então vamos ter que utilizar aí não só elementos de malha líquida, terreno. Então aqui pela referência que estamos estudando, vocês podem já conseguir conceber na mente os elementos que vamos estar utilizando para a composição desse Polo Norte.
O que é? Normalmente todo game que faz levels no sentido de Ártico, de gelo, Polo Norte, Polo Sul, que seja, ele economiza muito. Mesmo os gráficos são bonitos e se economiza muito, galera. Sabe com o que? Com a velocidade do game, sabe? Porque o que acontece? O branco exige pouco de poder de processamento gráfico do computador. O branco exige pouco, porque a predominância é branco, ou seja, a predominância é quase que monocromática do ambiente da região, e isso ajuda e facilita bastante para que o game não seja um jogo pesado. Então, se você deve estar imaginando assim, então peraí, então entre um game urbano, um level urbano e um ártico, o level urbano tem mais probabilidade de dar lag? Sim, exatamente. Porque tem aí não só um maior nível de detalhamento, mas de coisas para ser processadas, de mapas de texturas para ser processados. Tá ok? Então, quero que vocês analisem esse vídeo depois com calma. Primeira coisa a fazermos, para darmos continuidade ao nosso trabalho, é dar um pulinho no CG Textures. Ok? E vamos fazer uma coletânea de mapas de texturas. Esse aqui é um site que possui texturas free, livre, gratuitas, né, no caso. Ele tem uma categoria que inclusive chama Ice, que é de gelo, né? Ou você vem aqui simplesmente e digita aqui, ó, Ice. A gente vai fazer uma coletânea aqui com base nas nossas necessidades. Esse vídeo depois você vê com calma. O que eu queria abordar para vocês é dar um norte com relação a como é que se capta referências, tá? Para se construir um level. E no nosso caso do Ártico, está aqui algumas das referências para estar trabalhando. Então, assim, a coloração da água é sempre o azulado, por causa do gelo, e a reflexão do sol sobre a mesma, tá ok? E o gelo, para quem não sabe, ele passa alguns sais que faz com que a coloração da água fique assim azulada. Ó, vamos estar recolhendo. Como a gente vai criar o terreno e fazer vários testes, esse site aqui, galera, para se cadastrar nele, pegar gratuitamente essas texturas, então são 4 campos para preencher: nome, e-mail e senha. Na verdade, 3 campos, né? Nome, e-mail e senha. E que o quarto campo seria a confirmação da senha. Eu vou estar recolhendo aqui o número máximo. Ó, você passa o mouse, ele já traz para você como a gente vai ter o nosso level. Ele vai ser a mistura. O nosso level ele vai ter todos os elementos que o Polo Norte tem. Então vai ter lugares desérticos, compostos de neve, lugares com fina camada de gelo, lugares planos, ondulados, com efeitos atmosféricos como a aurora boreal e por aí vai. Então a gente precisa pegar o número máximo de mapas de textura para estarmos trabalhando. Eu estou fazendo aqui uma coletânea, inclusive existe rochas e pedras também no Polo Norte, viu, galera? Então, como a gente vai estar fazendo uma mescla de toda essa ambientalização, de todo esse estilo, a gente deve estar aqui fazendo a coletânea do número máximo de casos, né? Mapas de textura para se aplicar. Estou pegando até mesmo de terra, né? Como essa daqui, porque existe parte que vocês viram que é descongelado no Polo Norte. Existe partes, regiões que há terra mesmo, inclusive alguns animais. É só clicar, ele abre a aba, aí você passa o mouse e vê o que fica melhor. Vocês podem ver que o mapa de textura é um tamanho grande. Lembrando que a gente vai precisar, claro, colocar tudo isso no formato BMP e um tamanho múltiplo de 2, no caso a partir de 1024 pixels por 1024 pixels ou 512 por 512, 256 por 256, enfim, tem que ser múltiplo de 2. Claro que quanto menor a imagem, menor poder de resolução você vai ter, né? Então é melhor a partir de 512, só corrigindo o que eu havia comentado. A gente tem muitas opções aqui, eu estou selecionando aqui as que vamos estar trabalhando, que simulam aí sempre a parte, o branco. Esse aqui de terra já pegamos. Essa aqui de rocha para rocha é bom. Vamos aqui para uma segunda página. Você vê que ele traz várias opções. Isso aqui é importante. Ó,
essa aqui que reflete um pouco de gelo, é muito bom pegar. Essa aqui também. Procura se focar em texturas que não tem emendas. O que é emenda, galera? É quando os cantos são diferentes, né? Então, por exemplo, o que isso vai ocasionar? Vai ocasionar que se você multiplicar a imagem em ladrilho, porque a técnica de ladrilho é utilizada até hoje, desde os primeiros games em 3D, no caso o Wolfenstein, até os jogos de hoje. Por quê? No caso, você, em vez de utilizar um mapa de textura muito grande para se aplicar e consumir memória, você pega um pequeno pedaço da imagem, um pequeno pedaço do mapa de textura, só que todos os cantos deles terminam de forma iguais, e aí quando você repete a imagem sobre uma grande área, como um terreno, ou parede, ou piso, ou teto, ou céu, seja o que for, você não percebe que é um mapa de textura bem pequeno, porque ele está repetido, e como não dá para perceber onde ele começa e onde ele termina, a impressão que dá é que existe um grande mapa de textura aplicado, e não é o que ocorre. Eu estou pegando alguns que possuem emenda, sabe por quê? Porque a gente vai estar aí utilizando eles não de forma repetitiva, mas isolada aqui e ali. Estou clicando, ele está baixando. Vamos aqui para a terceira imagem. Tudo isso já vai estar aí na sua aula, tá? Pode ficar tranquilo. Se você quiser fazer teste com outros mapas de textura também, fica à vontade. Por hora isso aqui vai bastar. No próximo vídeo a gente já vai estar dando continuidade ao processamento. Só vou pegar aqui, ó, o primeiro mapa de textura e te mostrar o que tem que ser feito. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, fui em Downloads, né, que é a área onde eu baixei os meus mapas de texturas. Então aqui eles, né, olha só, Ice, tá tudo. No caso, todos esses aqui estão com Ice. Tem alguns que eu baixei duas vezes, né? Então duplicados. Abrindo aqui o meu editor, o GIMP. O GIMP é um editor leve, gratuito. Abre o formato Photoshop, que no caso é o formato PSD. Ele só ocupa 48 MB no HD. Tem todos os recursos do Photoshop. Abre arquivos do Photoshop, inclusive salva arquivos no formato do Photoshop. E é extremamente leve. Como a engine já consome muito recurso da máquina, ele é a nossa melhor opção para trabalhar, além do que ele é gratuito. Ó, peguei aqui, vou jogar, por exemplo, um mapa de textura como esse, que é aquele de pedra, de rocha, né? Clicou aqui em Image Size, redimensionar, vou jogar 512 por 512 pixels. Perfeito? Vou dar um salvar como, vamos salvar lá na nossa pasta, cursos. No caso, ó, vamos jogar aqui. Curso de gestão de arte, eu vou criar uma pastinha chamada o que? Texturas. Aí sim, eu vou jogar aqui, ó, vou jogar como gelo, vou numerar, né? Gelo 01.bmp. Fiz isso com a primeira. Eu peço que você esteja fazendo isso com as outras também. No caso, já vai estar pronto aí para você, mas eu vou agora seguir o procedimento para as outras também. A partir do próximo vídeo, a gente vai estar dando prosseguimento, criando nosso mapa de terreno para estarmos começando a construir efetivamente o level na Unreal Engine.